Então vamos começar, né, o primeiro capítulo do Hospital dos Médiuns. A primeira coisa, semana passada a Magda ela nos apresentou a Dona Domingas, né? E aí, como eu já gostei muito da Dona Domingas, não é verdade? Eu já coloquei uma foto dela para vocês olharem. Ela tem cara assim de vó, não tem assim as vozes da gente que lembra. Pois é, ela, de acordo com a Magda é mais estudiosa da Dona Domingas. Eu, na verdade, eu até tentei achar algumas coisas a mais, mas eu não achei na internet, Magda, mais coisas dela, né? Aí eu achei isso aqui e a foto dela e falando um pouco da vida dela e lembrando, ela desencarnou em 22 de setembro de 2005, aos 65 anos. Ela tinha os dons mediúnicos de psicofonia, psicografia e clarevidência. E ela trabalhava em algumas casas espíritas lá em Uberaba, tá bom? Então, o primeiro capítulo, reflexões minhas. Na verdade, não são minhas, são da Dona Domingas, as reflexões dela, tá? Então, ela começa o capítulo dizendo assim: algo deste outro lado continuava a me intrigar. A minha quase absoluta falta de lembrança de ter estado anteriormente na vida espiritual. Então, se eu reparo, ela fala da vida espiritual, né? E ela ressalta no momento que ela está falando a respeito disso, que ela não está falando de lembranças de vidas passadas, mas da vida espiritual, entre uma encarnação e outra encarnação. Ela não tinha consciência e nem tinha lembranças dessa estada no mundo espiritual. Eu, Maria Domingas Rodrigues Salvador, não queria, como não quero saber, o que fui em pregressas existências. Não, eu não me animo a vasculhar o pretérito, o berço de muitos carros. Eu acho que limpei no final das contas, né? De vez em quando eu recebo algumas notícias minhas e aí a gente faz aquele pensamento e fala, nossa, fui eu, né? Fui eu, né? É a grande interrogação. E ela fala da questão de que ela não vai vasculhar, porque ela, olhando o presente dela, ela já imagina o que ela já pode ter sido em outras vidas, né? E que ela lamenta muito de ter perdido tempo nas outras encarnações. E aí ela fala assim, que quando muitas vezes sabemos do que fomos nas vidas passadas, as sensações que nós temos e que eu tenho é que eu sou muito maior do que na verdade eu sou. Então, quando vem alguma notícia do mundo espiritual do que eu fui, né, eu falo, nossa, porque eu me acho uma santa, né, gente? Santa, canonizada e tudo mais. Exatamente. E aí, ela faz uma reflexão da vida dela na última encarnação. E ela começa falando assim: eu, Domingas, com aquele corpanzil, posso no máximo ter sido uma glutona ou um glutão. Quem sabe? E aí ela vem falando assim, que a obesidade dela na última vida, não foi conquistada somente naquela existência. Na verdade, nas outras vidas, ela deve ter comido muita carne e tomado muitas barricas de vinho. Não é isso, Madalena? Muitas barricas de vinho. E que todas as tentativas que ela fez durante a última encarnação, junto aos endocrinologistas, ela não perdeu nenhum peso. E, na verdade, ela já tinha feito algumas leituras, né, que falavam assim, que as nossas células, elas têm memória. Então, ela colocava a questão do peso dela e essa não conseguir emagrecer, muito mais num armazenamento no perispírito dela, né? Então, qualquer semelhança com minha pessoa era coincidência.
então, vou mudar do aí para o então. Ela vem e fala assim: como de fato a doutrina dos espíritos é uma doutrina libertadora. Estando morta, estou consciente de mim mesmo. Então ela vem no inicinho do texto falando dessa não lembrança dela, né, de ter estado no mundo dos espíritos entre uma encarnação e outra, e aí ela vem trazer, que é a primeira vez que ela acredita que está tendo consciência do desencarne dela. Que ela acompanhou todo o momento do desenlace, ela sentia que da escuridão ela estava indo para uma claridade, ela ouviu as pessoas que estavam junto dela fazer prece por ela, que ela percebeu um momento que ela falou assim: estou desencarnando. Ela ainda balbuciou: estou desencarnando, né? E que ela sentia assim que do CTI ela estaria indo para um quarto para obter a alta hospitalar. Só que ela sentia que da piora ela estava melhorando, né? Essa piora que ela estava tendo, na verdade, era uma melhora, que ela tinha consciência disso. E aí, de novo, e aí? E então, ela coloca assim: é claro que, quase simultaneamente com aquela indescritível sensação de liberdade, começaram os conflitos da consciência, mormente do que tange ao melhor aproveitamento do tempo. Então, ao mesmo tempo que ela foi sentindo a liberdade, ela fala assim que ela, como se ela estivesse se livrando de uma tonelada de peso, né? Começou a questão, os conflitos da consciência dela. E ela lembrou dos momentos que ela, na casa espírita onde ela trabalhava, onde ela participava, que muitas vezes tinha algumas picuinhas, que ela mesma, né? Ela com as picuinhas dela, ficava querendo que as coisas acontecessem da forma como ela gostaria que acontecesse. Ela sentia assim que era como se fosse uma guerra de um cabo de guerra, né? E ela entendeu que era puro personalismo dela. E aí então, nesse momento, eu acho que é na parte do texto que eu acho que vem a maior reflexão para dentro de mim, nesse momento. É de eu fazer uma reflexão de mim mesmo, né? Quantas vezes eu quero que o meu personalismo que vença, né? Os meus desejos vençam, a minha vontade vença. E aí eu lembrei que na sexta-feira eu fiz o estudo do Boa Nova, que vê o capítulo do Oração Dominical, que o Simão Pedro, ele chega perto de Jesus e quer pedir alguns favores materiais para Jesus. Mas o espírito do Simão Pedro ficou meio inquieto assim. Até o momento que ele chegou para Jesus e falou assim: Jesus, eu estou fazendo algumas orações, mas eu estou vendo que isso não está adiantando na minha vida. Aí Jesus falou assim: o que você está pedindo, Simão? Aí ele falou assim: que eu receba alguns favores materiais. Aí Jesus fala assim com ele: Simão Pedro, você tem que fazer oração colocando a sua vida à disposição de Deus sob a sua justa e sábia decisão, né? E então, trazendo para mim, porque muitas vezes o que acontece comigo não é aquilo que eu gostaria que estivesse acontecendo naquele momento, eu tenho que pensar que aquilo que está acontecendo comigo é necessário para mim, porque está dentro da justiça e da sabedoria de Deus para a minha vida. E muito mais do que sofrimento, eu estou tendo um aprendizado, né, com isso que está me acontecendo. Então, voltar para dentro dos momentos que eu estou convivendo, que seja dentro do quartel, dentro da minha casa, junto com a minha família, aqui do Grupo Ismael, que são os lugares que eu mais frequento atualmente. Eu estar sempre vigilante com essas minhas atitudes. Aguinaldo. Eu sei que nós somos proibidos de falar nós. Você fala assim, eu e o Aguinaldo
Geraldo, estamos embutidos nesse problema, da consciência de quando eu passar por lá de lá, daqui se quiser ser melhor, você não precisa falar só você, não fala você e eu daí. Tá bom, só para te lembrar. Podemos falar que é nós todos, porque nós Você não fica sozinho, né? Nós somos todos no mesmo quarto, mas ninguém quer entrar nele. Dois vão pular fora, então eu e você, nós estamos aqui. Obrigada pela solidariedade, viu, Adinaldo? Você está me fazendo companhia. E então, ela vem e fala assim: o mundo espiritual estava sendo uma novidade para mim, talvez mais do que o próprio ambiente terrestre. Ai, vamos lá. E quando ela está fazendo essa reflexão, ela chega à conclusão, ela fala assim: nossa, então eu lembrei dos momentos quando eu estava nas minhas atividades lá nas casas espíritas, que muitas vezes do intercâmbio, né, do desencarnado com o médium, e que vinha algumas mensagens com os seguintes teores: mamãe e papai, não se preocupem, estou bem. Haveremos de prosseguir sempre juntos, não chorem. Aproveitemos a bênção do tempo, valorizando os minutos. Procurem fazer o bem aos semelhantes, pois é o que conta. Ela pensava assim: nossa, será que isso é um problema da sintonia do médium com o desencarnado? Porque ela tinha a sensação de que era sempre tudo muito igual. E então, nesse momento que ela chega a essas conclusões, ela fala assim: na verdade, eles falavam só isso porque eles ainda não sabiam do mundo espiritual tanto quanto eu. Né? Ela chegou a essa conclusão. E aí, não mais. Nossa Senhora. Aí, ela diz mais uma vez: sem as noções que a doutrina dos espíritos nos transmite da vida como um todo, sem o salutar intercâmbio pela mediunidade entre encarnados e desencarnados, sem os benefícios das mensagens, prosseguiríamos ignorando as causas fundamentais da existência. E ela deixa claro que a doutrina dos espíritos foi o divisor de água entre a inconsciência dela e a consciência. Dela dessa vez ter desencarnado pela primeira vez com consciência de que ela estava desencarnando naquele momento, e eu acredito que da próxima encarnação, né, ela já vai... Será que não vão ter consciência? A gente já está passando para andar de cima? Na hora que eu passar por lado de lá, eu só quero pagar o que eu estou devendo, porque eu ainda não paguei aqui. Aí eu vou querer pagar do lado de lá e Deus me ajude. Aí eles vão falar: se você volta, então vai pagar lá. Não pode assim comigo, não. E aí ela manda um recadinho para nós. Ela fala assim: tudo que ela tinha visto dentro das doutrinas dos espíritos era verdade. O que ela tinha aprendido era verdade, né? Dá um alento, né? Dá um alento. Ai, ai. E aí, então, ela... E aí, então, né? Ela vem trazendo essa preocupação dessa inconsciência do mundo espiritual, a sensação de que é a primeira vez que ela chega lá. Ela traz a questão do conflito, da consciência, dela ter a sensação do tempo perdido com bobagens, com picuinhas, né? E aí ela vem com um grande final pra gente, né? Com um recadinho. Fica a dica, hein, gente? Fica a dica. Ela traz assim: não se espantem, a natureza não dá saltos, nem a inteligência ou a imaginação do homem. Então, ela, enquanto espírito que fez essa conexão com o médium e trouxe para a gente, falando é tudo verdade, ela vem falando assim, que quando desencarnarmos, não morremos com a ilusão de que vamos para um céu magnífico, né?
estarmos deitados em berço esplêndido. Por quê? Porque não há muita diferença entre a terra e o mundo espiritual. Que a terra é uma cópia, né, do mundo espiritual. Que o que aqui tem é uma sombra que tem no mundo espiritual. E lembrar que eu vou levar aquilo que eu tenho dentro de mim. Quais foram as obras que eu realizei enquanto encarnado. Então, se eu não tiver feito nada por mim, né, não muito mesmo eu vou sair do lugar. Então, vem a importância de aproveitarmos o tempo, que estamos aqui tendo a oportunidade de estarmos encarnados, a Terra que é a escola, é o lugar da gente colocar em prática aquilo que a gente aprendeu, pensar, colocar em prática o que o Evangelho nos ensina, e para nós que estamos, e para mim que estou aqui toda semana, no Ismael, sempre com uma lição, de eu não só ouvir aqui, estar dentro de mim e não praticar. Eu ter essa consciência de estar a todo momento praticando o que o Evangelho tem me ensinado. Só assim eu consigo caminhar. E o meu estado, que eu vou chegar no mundo espiritual quando eu desencarnar, vai depender dessas obras que eu fiz. É essa bagagem que vai me garantir um lugar melhor, um lugar pior para mim depois que eu desencarnar. Tá bom? A vida do espírito, onde ele estiver, será um reflexo sua capacidade criadora. Então, aquilo que eu crio, né, é o que eu vou refletir, é o que eu vou conquistar. A música de introdução veio até com algumas frases, acho que casa muito, né? Falando da questão do Evangelho, daquilo que eu faço é o que eu colho, é por aí a coisa. E aí, a semana que vem, Dona Lorena vai estar aqui, ela vai vir com o tema da imigração e da imigração para todos nós, tá? Não percam os próximos capítulos. Muito obrigada para todos. Boa noite.